Olá, tudo bem? Vim falar com você sobre sentenças abertas, que é um tópico bastante presente nas provas de concursos públicos, em raciocínio lógico. Só que, em geral, nas provas, nas questões, efetivamente, acaba aparecendo só a cobrança da compreensão do que é uma sentença aberta ou do que é uma proposição. Identificar o que é uma sentença aberta entre as alternativas. Então, vamos começar relembrando o que é uma proposição. Uma proposição é uma frase declarativa, com sentido completo e que pode ser valorada como verdadeira ou falsa. Então, para ser uma proposição, eu preciso dessas características. Por exemplo, Lucas é artista. Isso é uma proposição. 3 é um número par. Isso é uma proposição. Se é verdadeiro ou falso, isso não importa. Mas são frases declarativas e que podem ser julgadas como verdadeiras ou falsas. Sentença aberta são aquelas que têm um sujeito indeterminado que a gente não consegue valorar, não consegue dizer se é verdadeiro ou falso. Por exemplo, se eu digo, ele é artista, ele quem? Isso pode ser verdadeiro ou falso. Depende de quem é ele que eu estou falando. X é um número ímpar. Que X? Bom, se o X for 1, 3, 5, isso é verdade. Mas se o X for 2, se for 14, daí é falsa. Então, X é um número ímpar, é um exemplo de sentença aberta. Em geral, nas provas, quando fala em sentenças abertas no edital, é isso que mais aparece, tá? Identificar se é uma proposição fechada, uma proposição lógica, ou se trata de uma sentença aberta. Então, começamos por aqui. Sentenças abertas são aquelas que a gente não consegue determinar o valor lógico. Ela é professora de matemática? Ela quem? Ela quem? Aquela cidade fica no Rio Grande do Sul. De que cidade eu estou falando? Isso pode ser verdadeiro ou não. X mais 3 é 5. Depende do X. Então, isso são exemplos de sentenças abertas. A respeito das sentenças abertas, a gente pode determinar o conjunto verdade, que são os elementos ou os valores para os quais a sentença é verdadeira. Por exemplo, vamos considerar o conjunto universo 0, 1, 2, 3, 4. E a sentença aberta, x mais 3 é igual a 5. Tá? A gente vai considerar o conjunto universo 0, 1, 2, 3, 4 e a sentença aberta dada x mais 3 é igual a 5. Olha o que acontece. Se o x for 0, se o x for 0, se o x for 0, 0 mais 3 dá 3, não é 5, então isso é falso. Se o x for 1, 1 mais 3, 4, falso. Se o x for 2, 2 mais 3, 5. Ó, 2 mais 3, 5, satisfiz aquela sentença. Eu queria que x mais 3 fosse 5. Quando x for 2, isso acontece. Vou ver se tem mais algum valor que satisfaz. Ó, 3. Quando x for 3, igual a 5, não, vai dar 6. É falso. E quando x for 4, 4 mais 3 dá 7. Também é falso. Então, o conjunto verdade para essa sentença é... Então, o conjunto verdade aqui é o 2. Quer dizer que quando x for 2, a sentença é verdadeira. Então, é isso que significa determinar o conjunto verdade. Determinar para quais valores ou para quais elementos a sentença aberta se torna verdadeira. Outro exemplo. Coloquei aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4 e a proposição, a sentença aberta, x mais 3 é ímpar. Mesma coisa, ó, x mais 3 é ímpar. Quando x for 0, 0 mais 3 dá 3 e o 3 é ímpar. Quando x for 1, 1 mais 3 é 4. 4 é par. Quando x for 2, 2 mais 3, 5, que é ímpar.
Quando x for 3, 3 mais 3, 6, que é par. E quando x for 4, 4 mais 3 dá 7, que é ímpar. Então, para este conjunto universo, a sentença x mais 3 vai ser ímpar para quais valores? Esse vai ser o conjunto verdade. Para quais valores? Quando x for 1, 1 não, peraí, 1 não, borracha. Tá? Quando x for 0, 0 mais 3 deu 3, que é ímpar, então 0 serve. Quando x for 2, também serve. 2 mais 3, 5, que é ímpar. E quando x for 4, 4 mais 3, 7, que é ímpar também. Então, esse é o conjunto verdade dessa sentença. X mais 3 é ímpar. Quando? Quando x for 2, 0 ou 4, considerando aquele conjunto universo, tá? Precisa considerar todos os números naturais, seria 0, 2, 4, 6, 8, 10 e assim vai. Infinito daí, tá? Então, para aquele conjunto universo que foi dado, a sentença x mais 3 é ímpar para quando x for 0, 2 e 4. Esse, então, é o conjunto verdade. Mais um detalhe sobre as sentenças abertas. Quando a gente usa quantificadores, a gente consegue transformar uma sentença aberta numa proposição. Simplesmente escrever que x mais 3 é 8, isso é uma sentença aberta, porque depende de quem é o x. Mas se eu disser, por exemplo, existe x tal que x mais 3 é 8, isso é uma proposição. Por quê? Observa o seguinte, ó, existe, estou dizendo que existe. Existe se representa assim. Existe x tal que, sim, ó, quando x for 5, 5 mais 3 dá 8. Daí ela é verdadeira. Então, sim, existe. Então, esse quantificador, no caso eu usei o existe como exemplo, ele transforma aquela sentença aberta numa proposição, porque ela pode agora ser valorada como verdadeira ou falsa. Por exemplo, considerando o conjunto universo 3, 4, 5, 6, 7, determine o valor lógico de cada uma das seguintes proposições. Existe x pertencente ao conjunto U, tal que o x mais 3 é 10. Então, está aqui o conjunto universo. Existe algum valor desse conjunto para o qual x mais 3 vai dar 10? Olha só, quando x for 7, 7 mais 3 é 10. Fechou? Então, sim, existe. Existe x daquele conjunto U que satisfaz essa sentença, que torna verdadeira essa sentença. Existe x pertencente ao mesmo conjunto universo, 3, 4, 5, 6, 7, tal que o x menos 1 é menor do que zero? X menos 1, por exemplo, ó, 3 menos 1 é 2, né? O 2 é maior do que zero, é positivo. 4 menos 1 é 3. 3 é maior que zero. Então, não existe nenhum valor naquele conjunto que, quando a gente fizer aquele valor menos 1, resulte num valor negativo. A afirmação era que existe um x que satisfaz isso. Não, não existe. Então, essa proposição é falsa. Todo. Tá? Agora, o todo. Todo x pertencente ao conjunto universo vai satisfazer que x ao quadrado é maior que 8. 3 ao quadrado é 9, maior que 8. 4 ao quadrado é 16, é maior que 8. 5 ao quadrado, 25, é maior que 8. 6 ao quadrado, 36, é maior que 8. 7 ao quadrado, 49, maior que 8. Então, sim, para qualquer valor de x que pertença àquele conjunto universo que foi dado, x ao quadrado é maior que 8. Então, esse exemplo, esse item C, é uma proposição verdadeira. Agora, para todo x pertencente ao mesmo conjunto universo, 3, 4, 5, 6, 7, o x é menor do que 7? Para todo, tá? Esse símbolo é todo.
O 3 é menor que 7, o 4 é menor que 7, o 5 é menor que 7, o 6 é menor do que 7, só que o 7 não é menor que 7. O 7 é igual a 7, mas o 7 não é menor do que 7. Então, o 7 não satisfaz isso. Ó, observa que o 7 não é menor que 7. Não é menor do que 7. Tá? O 7 é igual a 7. Por isso, essa afirmação, essa proposição, é falsa. Porque dizia todo, para todo x do conjunto universo que foi dado, o x é menor do que 7. Não. O x igual a 7 não satisfaz isso. Quando a afirmação for a respeito de todo elemento do x satisfaz alguma característica, basta identificar um que não satisfaça, para mostrar que ela é falsa. Isso se chama de contra-exemplo. Tá? Se eu quero validar, se eu quero dizer mostrar que é verdade, eu tenho que mostrar que para todos os elementos aquilo é verdadeiro. Agora, se for falsa, uma afirmação que usa o todo, né, eu disse que todo x que pertence ao conjunto satisfaz aquilo. Então, basta mostrar um que não satisfaça, certo? O que eu fiz aqui agora é uma simples apresentação deste conteúdo, porque faz parte dos programas das provas e tem aparecido nas provas mais recentes, principalmente da Fundatec. Tá? Então, eu espero que tenha ajudado a esclarecer, a reconhecer os símbolos, a saber o que significa uma sentença aberta, identificar o que é o conjunto verdade. E a gente vai resolver aqui mais questões nos meus cursos e apostilas também, mas eu volto aqui para comentar outras questões semelhantes que envolvam sentenças abertas, operações com sentenças abertas, para a gente trabalhar isso um pouco mais juntos, tá bom? Dúvidas, críticas, sugestões? Pode comentar aqui no vídeo ou me escrever no Instagram ou Facebook, tá bom? Até!